que tem nos acompanhado nos estudos, Miramês, é, ao Evangelho de Jesus, primeiramente, né, que é a porta que abre a nossa consciência. Pedimos assim a Jesus a sua permissão, a todos os bons espíritos que nos intuam, que a gente possa compreender, partilhar e ter esse diálogo aqui, a gente possa interagir entre a gente e os espíritos sobre esse ser pensante. Graças a Deus. Então, quando a gente trabalha, né, aí a FUMIE também participa, todos, a gente tem vindo, né, sobre a mitologia lá, ela fala sobre mitologia, né, não tem um texto aqui, mas a gente vai falar por partes e vai complementando com o evangelho, que é dentro dessa perspectiva, né? Então, se a gente é um ser, né, que tem raízes mitológicas, então ela diz que todos nós temos personalidades que se atribuem inconscientemente a um ser mitológico, né? Então tem a figura de Zeus, aquele homem super machista, mulherengo, e a gente coloca lá do lado para contrapor Afrodite, né? Uma outra deusa que não questionava esse lado, mas que culpava todas as mulheres, né? Por esse comportamento. Então, dentro o que essa mitologia, né, o que esses deuses trazia, a gente termina deixando de lado e traz para dentro da gente um arquétipo, né, que é a forma que a gente age inconscientemente, né, diante das coisas e que a gente não sabe o que é esse inconsciente, né? A gente trabalha esse inconsciente no espiritismo, né, como reforma interna, como espírito e alma, né, como perispírito. Então é um conjunto, né, do invisível, por assim dizer. Então o ser ele vai ter conflitos internos, mas que muitas vezes ele não sabe, mas é causado por essa personalidade que ele traz, né, e também pelos seus desejos, que nada tem a ver com vontade. Então, Joana de Ângeles diz que a gente tem que buscar é, trabalhar essas questões internas dentro de uma consciência, né, que a gente busque sempre estar elevado com Deus, né, trabalhando essas questões e colocando as coisas no seu devido lugar, com seu devido tempo. Então, não é que da noite para o dia eu já vou me conhecer, não é que da noite para o dia eu já não vou ter mais problemas, mas internamente eu preciso me organizar, né? Organizar o meu emocional, preciso organizar os meus sentimentos, né? Na psicologia analítica de Carl Jung, ele diz que o psiquismo ele trabalha o tempo inteiro. A gente não tem domínio, a gente não tem controle, mas a gente vai aprendendo, né? E conhecendo sobre esse psiquismo e o que, que a gente está emanando. Porque o pensamento nada mais é do que uma substância, né? Se a gente olhar a substância fluídica. Então, por isso que está tão relacionado o material com o imaterial, o animado com o inanimado. Então, falar de seres mitológicos, né, não é nada fácil, porque a gente não se reconhece como esse ser, né? A gente tem personalidades, mas a gente nunca vai atribuir a essa mitologia porque a gente desconhece, né? Mas na aula passada ela falava do complexo de Édipo, né, que é a obsessão do filho para com a mãe, né, de um amor obsessivo. Então o homem tem dentro de si, né, esses desejos avassaladores, né, e que quando a gente parte, né, deixando o corpo, a gente continua carregando isso, né, esse sentimento, essas questões que devem ser trabalhadas hoje, né, aqui e agora. Então, a oportunidade que a gente tem com a reencarnação é sempre para evoluir, né? E o processo de evolução é natural. A gente está dentro dessa lei, lei do progresso, lei da evolução moral, e que o indivíduo, né, quando ele nasce simples e ignorante, ele não entende e começa a trazer para dentro de si essas questões que dentro da natureza imortal é supérflua, né? Então, a gente vai trabalhando, né, dentro da gente para que a gente se depure novamente. Então, é engraçado, né? A gente nasce puro e aí se polui e agora vai ter que despoluir se a gente for olhar nessa linguagem mais vulgar, né? E é um processo que leva muito tempo.
Então, muita gente deixa para fazer depois o que tem que fazer hoje, né? Então, por isso que dentro do Evangelho ele diz: perdoai, reconciliai, trazer para dentro de você essas questões que vão lhe manter saudáveis, né? Então, por isso, os hábitos são muito importantes, por isso, toda a mudança, ela não é fácil de se fazer, principalmente do pensamento, né? Porque a gente pensa o tempo inteiro e, às vezes, são pensamentos vagos, que não trazem para a gente essa construção interna e nem modifica essa personalidade que eu tenho mitológica. Eu dizia para mim que eu tinha aquele ser que era furioso, né? Do fundo do mar, né? Que tem lá, que não me recordo, mas se alguém souber, não pode falar, né? Que tem lá. E eu era essa ira, eu tiro de mim, né? E eu imaginava, digo, eita, agora eu descobri o nome do meu ser mitológico, que era a ira em pessoa. Então, quando eu me zangava, eu digo, eu estrangulava, e ali. E não é a forma de agir, não é por impulso. Se a gente pensa, se a gente raciocina, é lógico que essa forma de agir não condiz com o que você tem que fazer para se melhorar. Então, eu preciso parar diante de uma ira, melhor coisa, orar, né, fazer o evangelho e refletir cada vez que eu sentir que isso vai explodir, tentar dissipar, né? Então, tem gente que tem condição, vai lá para uma terapia, quebra, eu acho que o consultório, diz um monte de coisa para o terapeuta. E quem não tem, minha gente, tem que se agarrar à tauba de Jesus, que nada mais é que a salvação, por conta que ele emana um amor incondicional. Ele amava todos sem distinção. Ele não escolhia. A gente tem essa mania de escolher o que é melhor para nós. Então, por isso a gente não aprendeu a amar como deveria. Mas a gente tem sim lá dentro esse germe do amor que está eclodindo pouco a pouco. E dentro desse passo que tudo se transforma, a gente vai amar sim. Essa é uma certeza. E quem nos dá a certeza é a nossa doutrina da vida futura, né? Desta imortalidade. Então, o ser, ele é pequeno, mas ele não admite que tudo se acaba com a morte, quando ele tem essa consciência. Porque do que é que eu estou produzindo hoje e amanhã ou depois eu já não sei, né? Então, é um passo que a gente vai amadurecendo. Então, se a idade traz maturidade, tem gente que ainda ela não chegou ainda não, essa maturidade consciente, né? Tem gente, então não é pelo que a pessoa é pela essa verdade que é imutável, que está dentro de nós, né? E está dentro do universo. Então, se a gente reconhece Deus como essa inteligência suprema, nós também somos inteligentes o suficiente para mudar quando a gente vê que é necessário. E não esperar que as coisas aconteçam, né, de uma forma desastrosa, porque a gente culpa muito a nossa vida passada, né? A gente diz, ainda bem que eu tenho um consolo do Espiritismo, porque ele me disse que eu errei, estou aqui me consertando. É um consolo? É. Mas a gente também causa muitas ações, né? Que nos trazem grandes problemas. E que a gente precisa primeiro consertar essas do presente, enquanto as do passado estão na fila. Então, se você não está sabendo administrar muito bem, onde é que está errando, né? E quando a gente para, né, na doutrina, a gente para pelo menos e ameniza os erros. Porque a gente tem que aprender a ser o quê? Mais tolerante, tem que aprender a respeitar, aprender a partilhar, fazer a caridade por si só não vai salvar ninguém. Nunca por si só não vai. Mas a fé que você coloca nela, o modo como você faz, tudo diz, né? Que você está mudando, que você está no caminho da mudança, que é um esforço. Então, olhar para você e saber que você é um ser perturbado, né? Porque diante dos outros, olha, quem é que crê em espírito é normal? Imagine quem converse com espírito.
que muita gente desconhece, muita gente não acredita, e a gente não tem que se preocupar com essas pessoas. A gente não tem que provar nada, né? Tá lá, tá na lei universal, tá na lei de Deus, que nós somos todos iguais, né? Que a gente é tudo filho do mesmo Criador. Os caminhos que cada um vai percorrer, nada tem a ver. Então, o inconsciente, ele trabalha muito mais do que a gente imagina. Tem gente que diz assim, a gente dorme, a gente morre todo dia. E a psicologia, né, e Joana de Anjos diz que a gente entra em contato com o nosso inconsciente todos os dias. Então, a diferença de morrer, né, de não estar fazendo nada de útil, e olhar para você quando você dorme e tentar se corrigir no seu inconsciente, que não é nada fácil. Você traz para fora de você as questões reprimidas. Então, quando na aula passada ela falava de realidade, realidade é aquilo que está fora, está no meu exterior que eu trago para mim. E sempre que eu me deparo com algo real, vocês já imaginaram, é palpável. Então, eu tenho que pegar. Se eu não pegar, eu vou acumular onde? No meu invisível. Então, vai sair daí, do meu invisível, o quê? Neurose, vai sair a histeria, vai sair a depressão, porque é um acúmulo da minha realidade que eu não quero admitir, né? Então, se eu sou um ser, né, que tenho essa espiritualidade dentro de mim, valorizando o que eu trago, já eu não vou acumular, eu não vou acumular no invisível. Então, Deus é nosso Pai, Ele não vai jogar chuva só de justiça. Já pensou se Ele condenasse todos nós? Não haveria nem espírito, quanto mais gente nesse planeta, né? Porque a gente é imperfeito, né? Agora, conviver com a imperfeição é trabalhar essas questões interiores, essas questões que estão dentro de nossa mente. Então, a mente é algo muito poderoso e ela está tripartida, repartida ou esmagada pelos nossos pensamentos, né? Então, a gente tem que trazer para esse pensamento real a verdade de Deus, né? E a prática do evangelho, né? Ser uma pessoa do bem não é mais do que obrigatório hoje em dia, né? Você não, porque eu não faço mal a ninguém, porque eu sou bom. Isso é obrigatório, né? Mas praticar o bem vai mais além do que esse indivíduo possa fazer. Então, se você tem um compromisso, deixa o compromisso ou remarca para fazer algo para Deus, é muito mais importante, porque o que vale é sempre a vontade para com Deus, né? E não Deus para conosco, porque olha o tanto de. Olha a humanidade inteira que ele abençoa o tempo inteiro, né? Porque se a gente olhar a natureza, ela é infinita, né? E tudo isso influi nos nossos pensamentos, porque é um influxo, né? Uma troca muito grande. Então, o tempo inteiro eu estou conectado com Deus, mas eu não sinto Ele dentro de mim. Então, aí vem a fraqueza do homem, né? A mente, os seus pensamentos, e por isso que a gente cai com facilidade. Por isso diz, né? Se a gente tem que orar para fortalecer o espírito, quando a gente não faz isso, ele vai padecer aonde? No corpo, né? A gente vai sentir problemas de saúde. Então, a saúde é fundamental, né? Então, você começa a se encorajar. Mas eu não tenho força. Mas comece a meditar dentro de você essa luz, porque como o próprio Espiritismo diz, né, nós somos centelhas. Então, dentro dessas personalidades que a gente traz da história antiga sobre deuses, que isso já não tem mais fundamento, mas que ainda hoje habita dentro de cada um de nós, como o pensamento, né, como o psicológico, como as ações que a gente executa, a gente vai dissipando, né, e vai crendo que a gente é um junto com a unicidade de Deus. E isso vai tirando essas coisas de nossos pensamentos, né, a agressividade, a arrogância, o orgulho. Então, todas essas formas de denominar sentimentos, né, porque
quando a psicologia diz que nós somos vontade, sentimento, né? A gente não é ou é um ou é outro, tem que ter sempre um equilíbrio, um discernimento. Então, a gente pensa, a gente medita e a gente executa, né? Não é executar, mentalizar e fazer. Não é assim, trazendo por impulso ou de uma forma que eu não estou raciocinando, né? Então, ela diz que a verdade, Joana de Ângeles diz que a verdade liberta o indivíduo. Então, quando eu conheço essa verdade, e quem é essa verdade? E onde é que eu encontro essa verdade, né? Em Deus. Deus é o maior espírito de verdade, né? Aristóteles diz que o amor de Deus, né, transforma todas as coisas. Então, a própria filosofia, quando ela traz a metafísica, falando de Deus, né, do seu amor, todos questionam Aristóteles naquela época, né? Por que que ele falava isso, de onde ele tirou Deus, de onde ele tirou isso? Mas ele já era um precursor, né? A gente vê do nosso espiritismo, dessa filosofia da imortalidade, e Platão dá continuidade sem temer, né? Sem mal algum. Leon Denis, né, que é o precursor que continua os trabalhos de Kardec, ele seguramente fala, né, do destino, da dor, do sofrer, de como o ser humano precisa transformar esse mundo interno dele o mais rápido possível. Então, a gente tem a reforma íntima, né? É necessário, porque o que é o íntimo? É meu interior, é o meu evangelho interiorizado, que eu ainda não interiorizei. Eu sofro uma agonia, eu vou lá, leio o evangelho, eu me acalmo, mas aí eu tenho que ter ele já dentro de mim, para que isso aconteça também. Né? Só porque eu vou ler que eu não vou ter agonia. A agonia vai continuar, mas eu vou ali perseverando devagar e crendo que eu vou ter, eu vou achar a luz ali naquele problema. E aí que a chave muda, né? Quem não era as minhas personalidades. Quantas personalidades eu acho mitológicas também eu já dissipei tirando a ira, né? Eu me sentia muitas vezes, eu questionava de como é o conhecimento, como é sentir que a gente aprendeu algo, né? Como é aprender a fazer, como é que trabalha esse pensamento, onde é que está meu pensamento? Então, a gente se questionar é notável, né? Porque a gente começa a fazer o quê? Uma autoavaliação, um autoconhecimento, e Joana de Anjos chama de quê? Autodescobrimento, né? Então, ela fala desse autodescobrimento quando você começa a vasculhar dentro de si o que está ali oprimindo, o que está lhe deixando mal, né? O mal, diz aí, o bem e o mal, está onde? Na minha consciência, né? Nas minhas ações. Imagine o meu inconsciente, quando eu não aceito, né, que eu fiz algo errado e jogo lá no meu inconsciente, ele fica guardado, e aí eu tô bem hoje, aí aquele meu inconsciente que eu joguei lá volta. E volta, e por quê? Por causa da lei de causa e efeito. Então, o nosso próprio planeta, ele tem uma lei kármica. Então, o ser humano, tendo consciência de que esse planeta de prova e expiação tem um karma, imagine nós humanos, né? Qual é o nosso karma, né? Então, quando a Antônia pesquisando descobriu que o perispírito tinha um peso através de Marlene, né, da AME, ela diz, olha, o perispírito tem um peso específico. E eu digo, eu vou repetir isso nas minhas palestras, mas aí pesquisando eu descobri que o peso está no karma. Eu digo, vale, meu Deus, eu quero nem saber quantos quilos está dando. Quantos quilos está meu perispírito hoje? Mas a gente tem uma ferramenta que vai tirando esse peso através do trabalho. Então, ser espírita é trabalhar não só na casa espírita, é fora, né? Então, a gente está em meio ao trabalho, tanto profissional como espiritual, mas o trabalho te possibilita aliviar um pouco desta bagagem, né?
Então, Joana de Anjos traz esse pensamento, né, profundo da alma, né, de que essa alma ela tem sentimentos que ainda não eclodiram, né, e que precisa ser desbravadas, e não é por ninguém, é por nós mesmos, né? Então, quando a gente começa a entender, né, sobre isso, a gente vai acessando as portas do inconsciente. Miramês, na leitura passada, ele diz que nós temos demônios, né? Que antes disso, os sistemas dos contraditores que o contra a doutrina espírita chamavam os espíritos de quê? De demônios. Mas a psicologia diz que a cada porta que a gente abre do nosso pensamento, a gente libera os demônios que carregamos. E que, se olharmos para figuras mitológicas, são as figuras mitológicas que a gente vai estipando de nossas almas. Então, a gente começa a traçar um caminho, nada mais é do que objetivo. Eu não preciso ficar dando voltas e voltas para reconhecer a minha capacidade de mudar. Então, quando eu deixo para amanhã ou depois, eu não sei se eu vou estar vivo, né? Não sei como é que vai ser o meu amanhã, mas eu começo a trabalhar hoje, agora. Então, ser seguro, né, de você mesmo, ser autoconfiante, aí você deixa de se auto-sabotar também. Então, como é rápido, né, o pensamento. Imagine como é se sabotar o tempo inteiro, né? Você se sabota em muitas questões. Então, esse inconsciente é onde está toda a sabotagem. Imagine aí que você deixou lá tudo isso que vai o quê? Fazer com que você sofra. Então, a gente pergunta por que a gente sofre. O sofrer vai sempre existir porque é o caminho da evolução, né? Então, agora uns sofrem mais, outros menos, e a gente vai aprendendo a trabalhar esse sofrer de uma forma positiva. Não é porque eu estou sofrendo que eu não vou viver. Olha, a vida é linda. Então, por isso que quando você falar de algo, é sempre falando do brilho das coisas, do brilho que se existe. Então, viver traz para a gente uma história. Então, se somos seres individuais, nós temos histórias, né? Experiências. E Joana de Anjos diz que é o que através das experiências que eu vou adquirindo uma consciência madura e que eu vou me transformando e me melhorando, né? Então, Joana de Ângeles, ela trabalha muito essa consciência de uma forma com que a gente aprenda, né, a ser responsáveis, a ter compromisso, a buscar entender o Evangelho de Jesus e que ele já veio, né, que ele está dentro de nós. Então, a doutrina dos Espíritos é o Cristo vivo dentro da gente, né? Então, o caminho que Paulo de Tarso fez, né? O caminho que Chico Xavier fez, e que os espíritos trazem a mensagem, como André Luiz, como, né, Joana de Ângeles, Divaldo Franco. Então, veja um caminho que é de luz, de esclarecimento. Então, a gente está aqui na doutrinária buscando esclarecer e firmar-se diante dos propósitos de Jesus. Então, temos consciência, mas o que a gente faz hoje, a gente não quer lembrar amanhã. E o que a gente faz amanhã, a gente não quer lembrar. Então, a gente fica trabalhando a não lembrança, né? Para não ficar um acúmulo. E é por isso que nossa mente, nosso cérebro tem algo chamado memória. Guarda na memória. Não vai ficar lembrando, mas está guardado na memória. Então, as memórias, elas podem ser curtas, longas, depende muito do que você está guardando dentro dela. Então, quando é algo muito bom, né, vai ter uma boa memória, uma boa lembrança. Quando é algo ruim, que vai te torturar, vai ser a mal memória e que a gente não pode cair numa coisa chamada culpa. A gente não é culpado de nada. A gente não pode ter, mesmo tendo todos os defeitos e imperfeições e continuar errando,
eu não posso ter esse sentimento de culpa e nem alimentar a culpa, porque isso é uma trava para que as portas não da consciência não se abram, né? Porque eu vou me ver sempre como um ser muito inferior, né? Muito incapacitado, infeliz, porque quem tem esses sentimentos são pessoas que são infelizes, não consegue conviver, não consegue desabafar, não consegue destravar. Então, quando eu digo assim, eu não sou culpado, já é um mantra. Repita para você, a Antônia está dizendo, eu não sou culpado. A própria espiritualidade diz, você não é culpado, meu filho. Ninguém é culpado. A gente só escolheu na hora, no dia, o que não era para escolher. É assim que a avó me fala, é assim que os espíritos dizem, e sempre olham para a gente como crianças, como seres infantis. Então, por isso que há o acolhimento. Então, quando eu olho lá toda a minha formação, né, todo o meu caráter, a minha família, nem todo mundo tem uma base muito boa, minha gente. E ele se manter de pé e saudável é uma vitória. Então, olhar para essas questões que são físicas, elas não. Imagine o psiquismo, como é que ele é formado. Então, a realidade, né? Existe o ser real, o ser imaginário, e o ser que foge da sua realidade, ele foge principalmente do compromisso para com Deus, para com Jesus. E fugir não é o melhor caminho. Deixar para depois também não é o melhor caminho. E nem trazer aquilo que você não pode ter. Porque quando você traz isso e deixa no invisível e sabe que vai sofrer, então, se eu estou buscando o que eu não posso ter, então calma, vamos trabalhar para que eu possa ter, se isso for material. Se for espiritual, ter cuidado para mim não atrair para mim as companhias, né? Aquilo que vai me tirar do caminho. Então, nas leis da física, eu tenho a lei de assimilação, desassimilação, que nós conhecemos como sintonia, né? Então, o inconsciente está trabalhando neste momento, mandando para lá todo esse esclarecimento e botando na ordem o que? Os acontecimentos. Então, eu nunca vou pular etapa, né? Eu posso ser o quê? Precipitado. Quando eu quero algo, eu vou lá e faço errado, me arrebento, fico repetindo. E eu não posso repetir essas questões, né? Então, o espiritismo, para quem já está aí, né, trabalhando inconsciente, meditando, Deusinho, não é, Deusinho? Você. E é isso, minha gente. A palestra era essa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos tirar da gente os seres mitológicos que a gente alimenta. Então, por isso, o pensamento deu forma através, né, da grande massa coletiva pensar. Então, pensava em Zeus, muita gente adorava Zeus, vai lá, Zeus nasce, né? De que forma? Internamente em cada um. Então, é a mesma coisa. Agora, pensar que ele não existe, existe um único Deus. E aí, Deus começa a trabalhar em nós, em todo o universo, fazendo rodar, fazendo girar a roda, né, do caminho de volta para casa e para o mundo feliz, que a gente tanto está almejando, né? Muito bem. A minha dirigente é eu mesmo, então, em pleno Natal, em pleno Natal, com esse clima natalino, né? Sem tortura, a gente está com a nossa família, quem está reunida aí, muita luz, muito amor, quem não está, né? Muitas vibrações positivas, né? Alguma pergunta, minha gente? Muito... Não pode completar. Completa aí, Edna, você que é lá dirigente do estudo.
Gente, deu para entender? Ou foi muito, ficou circular? Não, não, deu para entender, né? Então é isso. Então, o comportamento, a autoanálise que a gente faz, né? A autoavaliação do que nós buscamos, de como a gente está fazendo agora, faz com que o meu futuro seja muito melhor e mais produtivo. Então, trabalhar e isso vai me trazer a força, vai me trazer a coragem e a perseverança. Então, a autoavaliação não vai me deixar o que me sabotar. Então, o estudo da psicologia, junto com. Porque a psicologia hoje ela é transcendental, né? Porque nós já estamos transcendendo a matéria e estamos trazendo o espírito, né? Este homem espiritual. Então, falar de espírito não é desencarnado, nós somos um espírito vivo, né? Então, eu trabalho este espírito, não é o espírito positivista materialista, é o espírito, né, racional e que comunga do mundo espiritual como verdadeiro. Então, eu olho para este mundo espiritual como verdade, como lá, para onde eu vou. Agora aí eu tenho um elevador, né? Como se diz que o condomínio está em cima, agora o andar que eu vou estar, ninguém sabe, né? Se é para baixo, se é para cima. Josiane, você está aí, Josiane? Você está gostando? Você gosta das palavras de Antônio? Olha aí. A gente, quando eu entrei, que você assim, olha, você vai palestrar sobre o evangelho. Eu digo, vixe, Maria, como é que eu vou falar do evangelho se eu nem botei em prática? Então, a gente não pode ter medo do que a gente vai assumir. Se a gente não assumir, chegar na casa espírita, vão botar para a gente assumir. E a gente vai trabalhando corajosamente, né? E falar é uma terapia. Vamos falar, né? Não precisa falar bobagem, mas vamos falar. Então, por isso que quando você lê o evangelho em voz alta, você fala para você escutar, fala para os irmãos e você consegue memorizar com mais facilidade. Então, eu leio em voz alta, eu não tenho. Eu tinha muita timidez, mas eu tinha uma professora, né, de que eu me lembro de história que ela fazia em seminário e dizer todo mundo vai falar, se não falar já é zero. E a gente pegava, ficava gaguejando, não entendia nem o que estava falando. Ela dizia muito bem, tirou 10. Eu digo, essa professora é ótima. Ela botava lá em cima só para que a gente perdesse o medo. Ela disse, e vão se preparando, porque a vida toda é assim, vocês sempre vão ser alvos, né, para abrirem a boca e deixarem claro o que vocês estão ali sentindo. Que eu falar também é um sentir, né? Então, assim, a gente. A Meirinha tá por aí? Meirinha, pois é. Então, a gente no espírito, então por isso se diz espírito natalino, né? A gente lembra dessa luz que chegou para a humanidade, que já salvou tantas almas, tantos espíritos, que ilumina e continua vivo e redivivo na doutrina do espiritismo, né? Naqueles que amam Jesus, por isso que Jesus, ele não é só simbólico, Jesus é algo para a gente sentir, ele nos abraçando, para a gente conversar com Jesus, a gente dizer quem você ama, amo Jesus, ele é meu amigo, ele é meu amigo íntimo, é para ele que eu conto os meus problemas, é para ele que eu sei que ele não vai largar a minha mão, ele é meu melhor amigo, nem que ele não queira, mas é Jesus que vai me aliviar a minha dor. Por isso que ele diz que seu jugo
é leve, né? E seu fardo é suave. Então, a gente começa a trabalhar isso de uma forma leve. Então, não é porque a gente é espírito que a gente vai andar assim, sério. Kardec era sério porque já pensou, olha como é que ele tinha que codificar uma doutrina importante. Ele não podia ser muito familiar, não. Mas hoje, no plano espiritual, ele é, sim, com certeza, um espírito que é familiar e muito, né, para todos nós que ele trouxe esse entendimento. Então, chegamos assim ao final, agradecendo à espiritualidade que nos assistiu hoje, a todos os bons espíritos que nos acompanham em nossas casas, para que esta luz, né, do Natal seja maravilhosa e seja levada de nossos lares na hora da ceia, na hora do abraço, na hora do te amo, para aqueles irmãos que necessitam e que não vão ter sua família ao lado ali, porque foi um ano de dificuldades, fora a tudo isso que a gente já tem passado, e não lembrar do sofrimento nessa hora. Vamos lembrar do amor de Deus, vamos agradecer, e mesmo os espíritos não estando, né, aqueles que partiram, né, de uma forma que ninguém esperava, receba esta luz, este amor. Então, a gente deve ser grato sempre, gratidão a Deus, ao cosmos, ao universo, às plantas, à família, a nós mesmos por estarmos aqui, sermos homens de bem, né? Porque a gente trabalha, a gente é cidadão. Então, olhar para Jesus com este amor e emanar para ele, trabalhar por toda a humanidade, né? Aqueles fluidos nossos, fluidos vitais, que correm em nossas veias, possam ir aos hospitais, possam ir aos asilos, aos orfanatos, possam amparar todos aqueles que estão aí pela rua perambulando, né? Por aqueles que não têm ainda uma consciência crística, que ainda não encontraram, né, o caminho de volta para a sua consciência, que estão ainda à mercê do destino. Nós somos senhores dos nossos destinos, devemos tomar a charrua e a luta, né? Sem medo das tempestades, porque elas passarão. Sem medo de errar, porque somos imperfeitos, mas sempre com um olhar de gratidão para com Deus, para com o ar que respiramos, né? Gratidão ao menino Jesus, a Maria, a sua mãe, que mostra-se um símbolo de compaixão, né? Por estar ali aos pés do filho, ao monte, chorando e mostrando este amor que nós devemos ter para com as pessoas, para com os animais, para com tudo aquilo que está ao nosso redor. Amar é o caminho que faz com que sejamos serenos, com que sejamos felizes. A gente não deve escolher quem amar, a gente deve amar a nós e esse amor vai resplandecer naturalmente. Então, quando eu me aceito, quando eu digo para mim que eu sou luz, quando eu digo para mim que eu sou filho de Deus, essa luz começa a se transformar em gotas de esperança, de fé e de caridade. Amado Deus, nós estamos aqui hoje te agradecendo por todos os frutos que espalhou pelo nosso planeta, através dos ensinamentos do Evangelho, através de todo o conhecimento, e principalmente, Senhor, através desta doutrina que nos ampara, que nos direciona de volta para casa. Em teus braços aqui te entregamos, Senhor, tudo que nós temos, a nossa família, para que o Senhor guarde e proteja. Dai-nos, assim, a saúde, a felicidade e o amor que precisamos nesse Natal, para seguirmos perseverante na tua obra, na tua seara. Fica conosco, Mestre Jesus, ilumina a nossa casa espírita, cada trabalhador, todos aqueles que fazem parte desta comunidade e que estão neste momento com comunhão de pensamento em Ti, te entregando assim tudo, tudo, Senhor, para que o Senhor ilumine e proteja.
Hoje, agora sim. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre Sobre nós, nós, vibrando vibrando em nossa mente. mente. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce aos Olho de Jesus, quanta luz em oração, a voz voz do do Mestre, mestre vai aos Nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. gratidão a todos e um Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal para todos vocês. Beijo, gente. Feliz Natal, Ano Novo Obrigada, também. gente, por tudo. Beijo. Uma boa Valeu, noite. Antônia. Valeu, todo mundo. Beijo. Tchau, Josi. Beijo. Valeu, dona Desuíta, Edna, Lumier, Silvia. Gratidão. Falou, gente. Socorro também. Valeu, Josi. Quinta-feira estamos na área. Falou. Aparecendo de novo, reaparecendo. Tchau, valeu, Josi. Feliz Natal para vocês, gente. Saúde e paz. A você também. Obrigado. Fiquem com Deus.